Olá, queridos irmãos e irmãs. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez este vídeo tenha aparecido no exato momento em que seu coração clama por ajuda. Talvez você esteja lutando por alguém que ama profundamente, seus filhos. Talvez você esteja cansado de ver os mesmos comportamentos se repetindo, as mesmas dores se arrastando, as mesmas portas se fechando. Você ora, você conversa, você tenta, mas algo invisível parece estar travando a vida deles. E é por isso que esta oração é tão importante. Porque quando os nossos filhos estão sob influência de laços ocultos, amarras espirituais, armadilhas que nem os olhos conseguem ver, só o sangue santo de Jesus pode romper. Seja muito bem-vindo ao canal Súplica Sagrada. E se esta é a sua primeira vez aqui, inscreva-se agora. Aqui não rezamos por costume, rezamos por milagres. E quando os pais se ajoelham pelos filhos, o céu se abre. Não existe clamor mais forte, mais verdadeiro, mais urgente, do que aquele que sai da boca de quem gerou, criou ou acolheu com amor. E é com esse clamor que vamos começar agora. E antes de continuar, escreva nos comentários com toda a autoridade espiritual: o sangue de Cristo vai libertar meus filhos de todo o mal. Ative o sininho, compartilhe esta oração com quem você ama e prepare o seu espírito. Porque vamos juntos clamar pela libertação espiritual dos seus filhos, de toda opressão, toda influência negativa, toda maldição e todo laço oculto que tenta impedi-los de viver a plenitude que Deus sonhou para eles. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Todo-Poderoso, venho diante de Ti neste momento com o coração cheio de fé e esperança, clamando pelo precioso sangue de Cristo sobre a vida dos meus filhos. Tu sabes, Senhor, as dores que um pai e uma mãe carregam em silêncio, quando veem seus filhos sendo oprimidos por forças invisíveis, por laços ocultos que não conseguem compreender nem explicar. Quantas vezes os vejo inquietos, tomados por angústias, por pensamentos que não vêm de Ti, e eu sei, meu Deus, que somente o Teu sangue santo pode quebrar essas correntes. Eu ergo a minha voz e o meu espírito e clamo: preciosíssimo sangue de Cristo, liberta os meus filhos de todo o mal, desfaz cada obra das trevas que se levantou contra eles, corta toda raiz que não foi plantada por Ti, arranca do caminho deles toda influência negativa que tenta afastá-los da Tua luz. Sangue redentor de Jesus, que jorrou na cruz para nos salvar, eu te suplico que cubras os meus filhos agora, que se derrame sobre suas mentes, sobre seus corações, sobre seus passos, para que tudo o que foi amarrado no oculto, em palavras ditas às escondidas, em invejas lançadas no silêncio, em alianças feitas contra eles, seja desfeito e destruído em Teu poder. Eu sei, Senhor, que não luto contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra forças que tentam operar nas trevas, para destruir famílias, para confundir os filhos e afastá-los da bênção. Mas também sei que não há poder maior que o Teu, e que nenhuma corrente resiste à força do Teu sangue precioso. Por isso, eu te apresento cada oração feita contra a vida deles, cada maldição declarada, cada palavra de derrota e humilhação que possa ter sido lançada. Eu coloco tudo aos pés da Tua cruz e clamo: precioso sangue de Cristo, lava e purifica agora. Sangue santo, desfaz toda a prisão, quebra os grilhões, dissolve as correntes invisíveis que querem aprisionar os meus filhos. Onde houver sombra, derrama luz. Onde houver amarras, traz libertação. Onde houver mentira, estabelece a verdade. Senhor, eu confio em Ti, e eu creio que cada palavra desta oração sobe ao Teu trono como um clamor de pai, como uma súplica de mãe,
que não suporta ver os filhos perdidos nas armadilhas do inimigo. Eu te peço, Senhor, que o preciosíssimo sangue de Cristo alcance a mente dos meus filhos, libertando-os de pensamentos de tristeza, de inferioridade, de medo, de confusão. Que todo espírito de engano seja dissipado agora, que toda cegueira espiritual seja arrancada, e que os olhos deles se abram para contemplar a Tua verdade e a Tua presença. Derrama sobre eles um espírito de discernimento, para que não caiam em armadilhas disfarçadas de amizade, para que não sejam presos em correntes de vícios, para que não aceitem caminhos que parecem doces, mas que conduzem à destruição. Senhor, guarda o coração dos meus filhos no Teu amor, cobre-os com a Tua misericórdia e sela cada um deles com o Teu sangue santo. Ó Deus, eu suplico, não permitas que laços ocultos dominem a vida deles. Se tentaram prender suas almas em pactos secretos, eu clamo para que sejam anulados agora, pelo poder do sangue de Cristo. Se tentaram amarrar suas vidas em redes de maldição, eu declaro em fé que essas redes estão caindo agora diante da Tua cruz. Se palavras foram lançadas contra eles em lugares escuros, eu profetizo que o sangue de Jesus está silenciando toda voz contrária, está apagando toda sentença de derrota, está destruindo todo decreto de perdição. Eu creio, Senhor, que a vitória já foi conquistada e que o sangue derramado na cruz já garantiu a liberdade dos meus filhos. Sangue poderoso de Cristo, entra nos lugares onde eu não consigo entrar, alcança dimensões que meus olhos não enxergam, caminha por territórios que eu não consigo alcançar. Onde houver escuridão, leva a Tua luz. Onde houver prisão, leva a Tua libertação. Onde houver desespero, derrama a esperança. Eu consagro cada passo dos meus filhos a Ti e peço: guia-os para longe dos laços ocultos, livra-os dos caminhos de perdição, ergue-os em vitória sobre todas as ciladas preparadas contra eles. Que eles sejam marcados não pelo peso das trevas, mas pela luz da Tua presença, que sejam conhecidos não pelas correntes que tentaram prendê-los, mas pelo poder do sangue santo que os libertou. Eu sei, Senhor, que esta oração não volta vazia. Sei que o Teu sangue precioso tem poder de resgatar, de restaurar, de devolver a paz e a dignidade. Por isso eu confio que, enquanto clamo agora, anjos estão sendo enviados ao redor dos meus filhos, para guardá-los, para protegê-los, para desfazer laços que eu não consigo ver. Sei que Tua mão está se estendendo sobre eles. Sei que o Teu sangue está lavando cada parte da vida deles. E sei que o inimigo não terá a última palavra. A última palavra é Tua, Senhor, e Tua palavra é vida, é restauração, é libertação. Senhor, eu permaneço diante da Tua presença e não me canso de clamar pelo sangue santo de Cristo sobre a vida dos meus filhos. Eu sei que as batalhas espirituais são constantes. Sei que existem forças que se levantam dia e noite para tentar envolvê-los em laços ocultos, mas também sei que o Teu poder não falha, que o Teu sangue precioso não perde força e que cada gota derramada por Jesus na cruz é suficiente para desfazer obras que pareciam indestrutíveis. Eu me coloco agora na brecha por eles, intercedendo com todo o meu coração, pedindo que o sangue redentor desça como um rio sobre suas vidas, dissolvendo todo espírito de perturbação, quebrando cadeias invisíveis que os oprimem e desfazendo todas as amarras que o inimigo tentou colocar para desviar seus caminhos. Preciosíssimo sangue de Cristo, eu clamo que a Tua voz ecoe mais forte que todas as outras vozes que tentam dominar o coração dos meus filhos. Se existem palavras lançadas contra eles com ódio, com inveja, com intenção de destruí-los, eu te peço que apagues cada sentença maligna e substituas por promessas de vida, de vitória e de libertação.
Se existem pensamentos de derrota que tentam ocupar suas mentes, que sejam agora lavados pelo sangue santo de Jesus e que sejam preenchidos por coragem, por esperança, por sabedoria e discernimento. Eu sei que a tua palavra declara que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é essa graça que eu invoco sobre a vida deles neste instante. Senhor, eu consagro os caminhos dos meus filhos a ti. Que o sangue de Cristo cubra as estradas que eles percorrem, os lugares que frequentam, as pessoas com quem se relacionam. Que tudo esteja debaixo da proteção do teu sangue poderoso e que nenhuma armadilha tenha poder para atingi-los. Se alguém tentou enredá-los com falsas amizades, com palavras sedutoras, com convites que escondem destruição, eu suplico que o teu sangue quebre essas conexões agora, que anule essas intenções ocultas e que faça cair por terra toda influência maligna. Guarda-os em santidade, guarda-os em verdade, guarda-os no teu amor, para que não troquem a luz pela escuridão, nem a bênção pela maldição. Ó sangue precioso de Jesus, eu coloco diante de ti também as feridas que eles carregam no coração, feridas que muitas vezes não sei, que eles não confessam, mas que tu conheces em detalhes. Lava essas feridas com teu sangue santo, cura as marcas que a vida deixou, arranca a dor escondida, desfaz as lembranças amargas que servem de brecha para as trevas. Onde houve rejeição, derrama aceitação. Onde houve traição, derrama fidelidade. Onde houve abandono, derrama amor. Onde houve mentira, derrama verdade. E onde houve silêncio de dor, que o teu sangue traga libertação e paz. Eu sei, Senhor, que existem laços ocultos preparados nas trevas que só o teu poder pode identificar e destruir. Existem maldições hereditárias que tentam se repetir de geração em geração, mas eu clamo que elas sejam interrompidas agora pelo sangue redentor de Cristo. Que toda a cadeia familiar de vícios, de fracasso, de doenças, de divisões e de perdas seja quebrada agora, e que sobre a vida dos meus filhos se inicie um novo ciclo, uma nova história, escrita pelo teu amor e selada com teu sangue santo. Eu declaro que os laços ocultos não prevalecerão, que as obras de feitiçaria, de inveja, de palavras malditas não terão poder, porque o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer armadilha do inimigo. Senhor, eu apresento diante de ti o futuro dos meus filhos. Não permitas que laços ocultos prendam seus passos antes mesmo que eles possam trilhar o caminho que preparaste para eles. Desfaz agora, Senhor, todo laço que tenta segurar seus sonhos, toda palavra que tenta limitar suas conquistas, todo plano das trevas que tenta roubar sua alegria e sua paz. Eu clamo que o sangue santo de Cristo seja como um escudo em volta deles, uma muralha de fogo que os protege contra todo ataque. Que cada amanhecer seja coberto pelo teu sangue, que cada noite seja guardada pela tua presença, e que em cada respiração deles esteja o sopro da tua vida. E eu te peço, Senhor, não apenas por libertação, mas também por fortalecimento. Que os meus filhos não apenas sejam livres dos laços ocultos, mas que também sejam fortalecidos no teu espírito, que aprendam a caminhar na tua presença, que sejam firmes na fé, que aprendam a discernir entre a voz do inimigo e a tua voz, e que escolham sempre o caminho da verdade. Que o sangue precioso de Cristo não seja apenas libertação momentânea, mas selo de uma nova vida, marca eterna da vitória que já foi conquistada na cruz. Senhor, recebe o meu clamor e transforma-o em libertação real na vida dos meus filhos. Eu creio que cada palavra desta oração está sendo registrada no céu e que teus anjos estão em movimento, desfazendo laços ocultos, quebrando correntes invisíveis, destruindo pactos feitos nas trevas
e libertando os meus filhos para que vivam debaixo da tua graça. Eu confio, eu espero, eu suplico e eu me entrego, porque sei que o sangue santo de Jesus não falha, não se esgota, não se enfraquece. Ele é eterno, é poderoso, é suficiente, e por ele eu sei que os meus filhos já estão sendo libertos. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de palavra lançada contra a vida dos meus filhos, sejam elas ditas em momentos de raiva, em ambientes de fofoca, em rodas de zombaria ou em desejos de destruição escondidos nos corações dos invejosos. Eu clamo que o preciosíssimo sangue de Cristo apague cada sentença, silencie cada acusação, desfaça cada julgamento e torne sem efeito toda palavra maldita. Que, em lugar das maldições, eles recebam bênçãos. Em lugar das afrontas, recebam honra. Em lugar das acusações, sejam cobertos por teu amor. Ó sangue santo de Jesus, eu coloco diante de ti as portas que tentaram fechar contra a vida deles. Portas de estudo, de trabalho, de relacionamentos saudáveis, de crescimento e de prosperidade. Se essas portas foram trancadas por forças ocultas, por inveja, por injustiça ou por ataques espirituais, eu suplico que sejam agora abertas pelo poder do teu sangue. Que nenhuma chave forjada nas trevas tenha autoridade sobre o destino dos meus filhos, mas que apenas a tua vontade se cumpra, abrindo caminhos novos e trazendo oportunidades de vitória. Eu te peço também, Senhor, que o sangue precioso de Cristo seja derramado sobre a saúde física, emocional e espiritual dos meus filhos. Se houver enfermidades que surgiram como consequência de ataques espirituais, que sejam curadas agora. Se houver desânimo que nasceu de correntes invisíveis, que sejam fortalecidos agora. Se houver opressões que se escondem no silêncio, que sejam quebradas agora. Que eles experimentem o renovo da tua presença, a cura que só o teu sangue pode trazer, e que caminhem livres, leves e protegidos debaixo da tua graça. E eu clamo, Senhor, pela proteção contínua. Que o sangue santo de Jesus permaneça como marca sobre a vida deles, que seja como um muro ao redor, que os preserve de todo ataque futuro, que os guarde de novas amarras, que os proteja das ciladas que ainda não foram preparadas, que, onde quer que coloquem os pés, a tua presença vá à frente, que os laços ocultos se quebrem antes mesmo de serem lançados, e que a vitória deles seja testemunho do teu poder diante de todos. Senhor amado, permaneço de joelhos em espírito diante de ti, suplicando pelo poder do precioso sangue de Cristo sobre a vida dos meus filhos. Sei que muitas vezes eles não compreendem os perigos que os cercam, não percebem os ataques que se escondem por trás de palavras doces ou de promessas vazias, e por isso eu me coloco como intercessor diante do teu altar, pedindo que o teu sangue santo seja a defesa deles contra todo inimigo oculto. Eu clamo para que cada armadilha, cada rede de engano, cada cilada preparada em silêncio seja desfeita agora pelo poder do sangue redentor, e que eles não caiam em prisões espirituais que destroem a mente e o coração. Ó Senhor, eu apresento diante de ti os inimigos invisíveis, aqueles que não aparecem em forma de pessoas, mas que se levantam como forças espirituais, tentando paralisar a vida dos meus filhos. Eu suplico que todo espírito de medo, de desânimo, de confusão mental e de opressão seja agora lançado por terra. Que o sangue de Jesus, que é precioso e eterno, seja como um rio a lavar seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos. Eu peço que toda sombra que se ergue contra eles seja iluminada pela tua luz, que toda corrente seja quebrada e que todo laço oculto que o inimigo tenta usar para dominá-los seja desfeito pelo poder da cruz. Sangue Santo de Cristo, eu clamo pela libertação dos meus filhos de toda influência de inveja
e de toda a energia negativa que foi lançada sobre eles. Se alguém, movido por sentimentos de ciúme ou rancor, lançou palavras de derrota, eu suplico que essas palavras se transformem em bênçãos pela força do teu sangue redentor. Se houve quem desejasse o mal, que seja envergonhado pela vitória que o Senhor dará. Eu creio que não há feitiçaria, não há maldição, não há bruxaria, não há força das trevas que resista ao poder do sangue precioso de Cristo. Por isso, eu descanso em ti, sabendo que meus filhos estão sendo guardados por uma muralha de proteção que homem nenhum pode derrubar. Eu te entrego também, Senhor, as escolhas que eles precisam fazer ao longo da vida. Quantas vezes o inimigo prepara laços ocultos, disfarçados de oportunidades, de amizades, de relacionamentos que parecem bons, mas que escondem destruição. Eu clamo que o sangue de Cristo os cubra nessas horas, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que eles tenham discernimento para reconhecer o que vem de ti e rejeitar o que vem do mal. Que o teu Espírito Santo os guie em cada decisão, para que não sejam enredados em caminhos de perdição, mas caminhem sempre na direção da tua vontade. Preciosíssimo sangue de Cristo, eu peço que os meus filhos sejam libertos de todo o peso que não pertence a eles. Se carregam fardos impostos por palavras humanas, se estão presos a expectativas que não vêm de ti, se tentam corresponder a padrões que os afastam do teu propósito, eu clamo que o teu sangue os liberte de tudo isso. Que eles não vivam amarrados ao que o mundo espera, mas que sejam guiados pelo que tu sonhaste para eles. Que cada corrente de cobrança e de opressão se quebre agora, e que eles possam caminhar livres para serem quem o Senhor os chamou para ser. Senhor, eu coloco diante de ti cada noite em que eles não conseguem dormir, cada angústia que pesa sobre seus ombros, cada lágrima que derramaram em silêncio sem que ninguém soubesse. Eu suplico que o sangue santo de Jesus lave essas dores, que cure essas feridas, que dê descanso às suas almas. Que eles sintam, mesmo na solidão, que não estão sozinhos, porque o teu sangue está sobre eles, porque a tua presença os envolve, porque o teu amor os sustenta. Eu te peço, Senhor, que eles nunca se sintam desamparados, mas que sempre percebam a tua mão estendida, conduzindo-os e protegendo-os. E eu oro também, Senhor, contra os laços ocultos que se manifestam como vícios, como prisões invisíveis que dominam a mente e o corpo. Se houver qualquer tentativa do inimigo de atrair os meus filhos para caminhos de destruição, através de dependências, de hábitos nocivos, de prazeres momentâneos que escravizam, eu clamo que o sangue redentor os liberte agora, que a força que eles não têm, tu lhes concedas, que a coragem que falta, tu derrames, que o desejo de te servir seja maior do que qualquer atração do mal. Eu sei, Senhor, que o teu sangue é suficiente para arrancar qualquer vício pela raiz, e eu declaro em fé que os meus filhos são livres em nome de Jesus. Ó sangue poderoso de Cristo, eu clamo para que cada ambiente em que os meus filhos pisarem seja purificado pela tua presença. Que, se houver lugares contaminados, eles sejam protegidos. Se houver pessoas más, que eles sejam guardados. Se houver situações armadas, que sejam libertos. Que nenhum laço oculto consiga permanecer de pé diante da tua luz. Eu consagro cada espaço onde eles andarem, cada casa onde entrarem, cada porta que atravessarem, pedindo que o sangue santo de Jesus vá adiante, quebrando armadilhas e desfazendo planos do inimigo. Senhor, eu sei que o inimigo tenta constantemente prender os filhos com laços de palavras negativas e com maldições hereditárias. Mas eu também sei que o teu sangue tem poder para cortar cada linha que une o passado de dor ao presente. Por isso, eu clamo que todo o mal que tentou se repetir na minha família seja interrompido agora. Que os meus filhos não herdem dores, fracassos, doenças espirituais
ou correntes de destruição. Que eles herdem apenas a bênção, a vitória, a promessa, a esperança. Que o sangue santo de Cristo seja a ponte que os leva para uma nova história, repleta de graça e de libertação. E eu te agradeço, Senhor, porque sei que este clamor não está sendo ignorado. Sei que os céus se movem quando invocamos o teu nome. Sei que o sangue precioso de Cristo é mais poderoso do que qualquer força que se levante contra meus filhos. Por isso, eu descanso em ti, sabendo que a libertação já está acontecendo, que os laços ocultos já estão sendo desfeitos, que a vitória já foi decretada. Eu te louvo, Senhor, porque a vida deles está em tuas mãos, e não existe lugar mais seguro do que esse. Senhor, eu continuo de coração rendido diante da tua presença, clamando com toda a força da minha alma pelo precioso sangue de Cristo sobre a vida dos meus filhos. Tu conheces cada detalhe da jornada deles, cada passo já dado, cada luta travada em silêncio, cada lágrima que não conseguiram explicar. E é por isso que eu não me calo, eu não desisto, eu não paro de interceder, porque sei que os laços ocultos são sorrateiros. Sei que os inimigos invisíveis se escondem nos bastidores da vida tentando manipular destinos. Mas sei também que o teu sangue santo é luz que revela, é espada que corta, é fogo que consome, é poder que liberta. Eu clamo, Senhor, que cada corrente espiritual que ainda resiste seja desfeita agora, que cada nó amarrado na alma deles seja desatado, que cada fardo que não lhes pertence seja retirado de suas costas. Ó sangue precioso de Jesus, eu te apresento as palavras que foram lançadas contra os meus filhos, palavras que tentaram limitar, prender, humilhar e reduzir quem eles são. Eu suplico que o teu sangue lave cada uma dessas palavras, que apague da mente deles qualquer resquício de condenação, que purifique o coração deles de toda dor causada por vozes humanas que não refletem a tua verdade. Que as palavras negativas se tornem sem efeito, que as maldições se transformem em bênçãos, que os decretos de derrota se convertam em vitórias. Eu clamo que o sangue santo de Cristo declare sobre os meus filhos. Eles são livres, são guardados, são escolhidos e são amados pelo Senhor. Eu te peço também, Senhor, que o preciosíssimo sangue de Cristo alcance os lugares ocultos onde meus filhos não têm forças para lutar sozinhos. Se existem batalhas na mente que os paralisam, que o teu sangue seja a espada a cortar toda a opressão. Se existem prisões emocionais que os fazem viver presos em tristezas ou traumas, que o teu sangue seja a chave que abre as portas da libertação. Se existem laços espirituais criados por alianças feitas nas trevas, que sejam desfeitos agora, arrancados pela raiz e queimados pela chama do teu espírito. Eu clamo que nenhum pacto, nenhum feitiço, nenhuma obra oculta prevaleça diante da cruz. Senhor, eu me coloco como guardião em oração, pedindo que o teu sangue cubra não apenas os meus filhos, mas também suas amizades, seus relacionamentos, seus caminhos e suas escolhas. Quantas vezes o inimigo se aproxima disfarçado de bondade, de amizade, de companheirismo, mas por trás esconde correntes e prisões. Eu clamo que o teu sangue santo desmascare toda a armadilha, que os olhos dos meus filhos se abram para perceberem quem realmente está ao lado deles, que o discernimento seja uma marca constante em suas vidas, que as companhias que não edificam se afastem naturalmente, que os convites que levam à perdição sejam rejeitados, que os laços ocultos que tentam se formar em silêncio sejam quebrados antes mesmo de se fortalecerem. Ó sangue redentor de Jesus, eu clamo pela saúde integral dos meus filhos. Sei que muitas vezes as opressões espirituais se manifestam no corpo, trazendo cansaço, dores sem explicação, enfermidades que parecem não ter cura. Por isso, eu suplico que o teu sangue cure, que o teu sangue restaure,
que o teu sangue renove. Se houver doenças físicas, que sejam tocadas agora pela tua mão poderosa. Se houver enfermidades emocionais, que sejam saradas pela tua paz. Se houver opressões espirituais, que sejam destruídas pelo teu poder. Que o corpo, a mente e o espírito deles sejam totalmente guardados em ti, selados pelo sangue santo que venceu na cruz. Senhor, eu te agradeço porque sei que o teu sangue não apenas liberta, mas também abre caminhos. Sei que ao libertar os meus filhos dos laços ocultos, tu também preparas para eles um futuro de esperança, de prosperidade, de vitória. Eu clamo que o sangue de Cristo não apenas quebre correntes, mas que também abra portas, que derrube muros, que desfaça barreiras. Que os meus filhos encontrem oportunidades que vêm das tuas mãos, que caminhem por estradas preparadas por ti, que vivam debaixo de céus abertos. Onde antes havia fechamento, que haja libertação. Onde antes havia atraso, que haja avanço. Onde antes havia derrota, que haja vitória. Eu clamo também, Senhor, pela vida espiritual dos meus filhos. Que o sangue precioso de Cristo os desperte para a oração. Os leve a desejar a tua presença. Os faça ter prazer em te buscar. Que não sejam apenas libertos dos laços ocultos, mas que também sejam fortalecidos para nunca mais se deixarem aprisionar. Que tenham sede da tua palavra, fome da tua justiça, desejo pela tua vontade. Que cada um deles seja marcado pelo sangue santo, não apenas como libertos, mas como testemunhas vivas do teu poder. Que a vida deles se torne prova de que o Senhor quebra correntes, abre caminhos e transforma histórias. E eu confio, Senhor, que enquanto clamo aqui, o teu sangue já está agindo. Confio que os anjos já estão em movimento, desfazendo obras malignas, anulando pactos ocultos, cortando correntes espirituais e libertando os meus filhos. Confio que os céus já decretaram vitória, que o inimigo já está envergonhado, que a libertação já começou. Eu descanso em ti, Senhor, sabendo que a última palavra não vem do mal, mas de ti, e a tua palavra é vida, é poder, é esperança, é salvação. Senhor, eu sigo em oração, sem cessar, porque sei que a batalha pelos meus filhos é constante e não posso baixar a guarda. Eu clamo mais uma vez pelo sangue santo de Cristo, suplicando que cada área da vida deles seja lavada, protegida e selada pelo poder da cruz. Eu me coloco diante do teu altar e levanto esta súplica como um escudo em favor deles, porque não aceito que os laços ocultos dominem seus passos. Não aceito que a escuridão tenha espaço em seus corações. Não aceito que o inimigo escreva a história que só pertence ao Senhor. Eu clamo com fé e convicção. Preciosíssimo sangue de Cristo, cobre, guarda e liberta os meus filhos agora e para sempre. Ó sangue redentor de Jesus, eu apresento diante de ti o futuro dos meus filhos, os sonhos que ainda não se realizaram, os projetos que ainda não foram iniciados, as promessas que parecem distantes. Eu clamo para que nenhuma força oculta tenha poder de atrasar os planos que o Senhor escreveu para eles. Que toda muralha espiritual que se levanta para impedir a vitória seja derrubada agora. Que toda barreira invisível que trava seus caminhos seja destruída pelo poder do sangue precioso de Cristo. Que nada, absolutamente nada, consiga interromper o fluir da tua vontade. Se os meus filhos nasceram para vencer, eu declaro que vencerão. Se nasceram para conquistar, eu declaro que conquistarão. Se nasceram para glorificar o teu nome, eu declaro que assim será, porque nenhuma corrente resiste ao sangue santo que foi derramado no Calvário. Senhor, eu suplico que o sangue precioso de Cristo seja derramado sobre cada relacionamento dos meus filhos. Que tenham amizades verdadeiras, que sejam afastados de pessoas que os querem prender em laços ocultos,
que sejam livres de companhias que trazem destruição. Eu clamo para que os relacionamentos amorosos deles sejam guiados por Ti, para que não se unam a quem os afasta da Tua presença, para que não sejam seduzidos por palavras enganosas ou sentimentos que não vêm de Ti. Que cada escolha nessa área seja coberta pelo sangue santo de Jesus, para que o coração deles seja guardado, para que não sofram prisões emocionais que destroem, mas vivam relacionamentos de aliança, de respeito, de amor verdadeiro e de bênção. Preciosíssimo sangue de Cristo, eu peço que os meus filhos sejam fortalecidos espiritualmente, que aprendam a rejeitar as trevas, que não aceitem alianças ocultas, que tenham discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo, que o coração deles seja cheio de fé, que a mente deles seja iluminada pela Tua verdade, que os lábios deles confessem o Teu nome com poder. Eu clamo para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que a vida deles seja um testemunho vivo da libertação que o Senhor concede. Que não sejam apenas libertos, mas que sejam instrumentos de libertação para outros, que não apenas recebam proteção, mas que também espalhem luz onde houver escuridão. Senhor, eu Te entrego cada lágrima que eles já derramaram, cada silêncio que carregaram dentro de si, cada dor que tentaram esconder. Eu clamo que o Teu sangue santo transforme cada ferida em vitória, cada deserto em jardim, cada noite escura em amanhecer de esperança. Que eles jamais se sintam sozinhos, que saibam que são guardados pelo Deus que nunca dorme, que entendam que o sangue de Cristo é escudo, é proteção, é libertação. Eu Te peço, Senhor, que toda raiz de tristeza seja arrancada, que toda opressão seja desfeita, que toda seta do inimigo seja apagada, e que os meus filhos caminhem com a certeza de que são livres e guardados pelo poder da cruz. E eu profetizo em fé, Senhor, que os meus filhos viverão dias de vitória, que experimentarão libertação completa, que andarão em paz, que serão testemunhas do Teu poder. Eu declaro que os laços ocultos que tentaram prendê-los já não existem mais, que as correntes já caíram, que os grilhões já foram despedaçados. Eu creio que o sangue precioso de Cristo selou uma nova história sobre a vida deles, que agora viverão debaixo da graça, que serão cobertos de bênçãos, que terão caminhos abertos, que desfrutarão de proteção inabalável. Senhor, eu descanso em Ti, sabendo que esta oração não volta vazia, mas já está gerando frutos. Sei que o Teu sangue santo está em movimento, que os céus estão abertos, que a libertação está acontecendo. Sei que a Tua mão está sobre os meus filhos, sei que a vitória já foi decretada, sei que nenhuma obra do inimigo terá poder contra eles. Por isso, eu Te agradeço antecipadamente. Eu Te louvo pela libertação. Eu Te exalto pela proteção. Eu glorifico o Teu nome pela vitória que já foi conquistada. E diante de tudo isso, Senhor, eu coloco em Tuas mãos não apenas o presente dos meus filhos, mas também as gerações futuras que virão através deles. Eu clamo que o sangue santo de Cristo que hoje liberta também seja o mesmo que guardará netos, bisnetos e toda a descendência, para que nunca mais haja espaço para laços ocultos, para que nunca mais o inimigo tenha autoridade sobre esta linhagem. Que a herança que meus filhos deixem seja de fé, de proteção, de milagres e de vitória, para que cada geração saiba que o sangue precioso de Jesus foi derramado não apenas para nos salvar, mas para nos guardar em cada detalhe da vida. Senhor, eu clamo também pela proteção dos sonhos e dos projetos dos meus filhos. Sei que o inimigo tenta semear o medo do fracasso, tenta colocar barreiras invisíveis que travam o avanço, tenta levantar pessoas para desencorajá-los. Mas eu creio que o sangue santo de Cristo é poderoso para abrir os caminhos que estavam fechados e derrubar toda a muralha que se ergue contra eles. Eu suplico que cada passo seja conduzido pela Tua mão
e que eles experimentem a vitória em todas as áreas da vida. Eu te apresento, Senhor, as noites escuras que eles atravessam, quando o coração se sente pesado e a mente parece sufocada por pensamentos confusos. Eu clamo que o sangue precioso de Cristo invada esses momentos de escuridão e traga luz, traga descanso, traga paz. Que eles se deitem em segurança, que durmam guardados por tua presença e que despertem revigorados, sabendo que o Senhor os livrou de ataques invisíveis durante a noite. Que cada madrugada seja um testemunho silencioso da tua fidelidade. E eu te peço ainda, Senhor, que o sangue redentor de Jesus marque o futuro deles de forma definitiva. Que onde houver planos de destruição, sejam substituídos por planos de vida. Que onde houver armadilhas, sejam transformadas em degraus de crescimento. Que onde houver portas fechadas, sejam abertas pelo teu poder. Que os meus filhos sejam sempre lembrados como aqueles que foram guardados e libertos pelo sangue santo de Cristo, e que cada vitória deles glorifique o teu nome e envergonhe o inimigo. Agora, com fé, rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta oração tocou o seu coração e você creu que o sangue precioso de Cristo já começou a agir na vida dos seus filhos, declare nos comentários com fé: o sangue de Cristo liberta meus filhos de todo laço oculto. Compartilhe esta oração com alguém que você ama, porque o que Deus fez na sua família, Ele pode também fazer em outras casas. Inscreva-se no canal Súplica Sagrada. Ative o sininho das notificações e permaneça firme conosco nesta corrente de fé. Aqui não rezamos por hábito, mas por milagres. E quando terminarmos, não deixe a sua fé parar aqui. Escolha agora outro vídeo de oração do canal para continuar na presença de Deus. Cada clamor é uma chave que abre novos caminhos de libertação e vitória. Deixe que o sangue santo de Jesus permaneça agindo sobre sua vida e sobre sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém.